Oi, oi, gente, boa noite, bem-vindos à primeira live de uma série de lives que eu quero estar trazendo aqui para mostrar para vocês o caminho de fazer, criar e faturar com bolos e doces que inspiram. Obrigado por cada um que entrou, que está aqui comigo. E hoje à noite eu vou bater um papo com a Clara, contar um pouco para ela da minha trajetória, de como eu cheguei onde eu estou e contar um pouco da minha história com a confeitaria artística, do meu amor pela confeitaria artística e de como eu posso também te inspirar e te ajudar a criar e faturar com bolos e doces que inspiram. Vamos ver se a Clara já entrou para a gente trocar uma ideia aqui. Oi, Oi, tudo bem, Nise? e aí, tudo certo? Deixa eu levantar um pouquinho o celular aqui. Acho que agora tá Levanta. melhor, né? Eu, Tá melhor? tá. Aham. Então tá. Eu fiquei um pouquinho escura aqui também, mas tá tudo bem. Obrigada, Nise, por isso, por esse convite aqui de estar aqui com você. Obrigada pelo espaço. E parabéns, eu tô super feliz com esse monte de lives que vem aí. Eu tenho É, certeza a expectativa tá que você grande. vai inspirar. Eu tenho certeza que você vai inspirar muitas, muitas e muitas pessoas aí. E vamos começar, né? Vamos lá. Seja muito Olha só, bem-vindo, Anise, uma conta alegria então. também. Obrigada, obrigada. A live de dois é um pouquinho ruim porque dá um Tem delayzinho, um mas a gente delay. vai lidando com isso, né? É. Tranquilo. Anise, conta então pra gente um pouquinho como que você veio parar na confeitaria artística? Quando que Então, isso né? surgiu? Como? Então, eu sempre gostei de fazer bolos. Bolos, na verdade, não. Eu sempre gostei de fazer doces. Fui aquela pessoa da família que fazia os doces dos natais, Páscoa, almoço de família. Eu levava o doce, pegava receitas na internet, queria sempre testar, tá fazendo doces. E aí foi quando a gente morou um tempo fora da cidade. Tem a questão também dos doces tradicionais de Pelotas as pessoas nos encontravam nessa outra cidade que a gente morava e diziam, ai, que vontade de comer um quindim. E eu disse, puxa, eu não sei fazer os doces tradicionais de Pelotas. E aí a gente acabou retornando para Pelotas, né? Como família, eu tive dificuldade de engravidar. Foi ali que tudo mudou na minha vida, né? Eu sou farmacêutica de formação, eu estava trabalhando super bem empregada, né? Bem estabilizada. E só que eu não conseguia engravidar. E esse fato assim de querer gerar um filho, de querer ter uma família, era algo muito forte para nós, para mim, para o Felipe. Era algo que a gente sempre desejou muito. Foi quando então a gente resolveu investigar e voltar também para perto da família, curtir esse momento, né, dessa tentativa. E para nossa surpresa, a gente voltou para Pelotas. No mês, no outro, eu estava grávida. E eu me vi, então, grávida e não estava trabalhando, né? Eu recém tinha pedido demissão e a gente tinha voltado, mas também não foi motivo para eu ficar triste, porque eu queria muito curtir os meus filhos. Meu filho, naquele momento, né? Agora são três, mas naquele momento era um apenas que estava na minha barriga. E então eu vi aquela oportunidade como uma oportunidade de eu curtir a gestação, curtir ele, curtir o nascimento dele, curtir a infância dele. E durante a gestação, claro que planejando todas as coisas relacionadas a ele, eu também me lembrei desse meu desejo de fazer doces. Foi quando então eu fiz alguns cursos e comecei a fazer para conhecidos, assim, fazia para casa, fazia para conhecidos, mas a confeitaria artística, eu me deparei assim visualmente com ela quando foi chegando perto de um aninho do João, que eu comecei a ver sobre a festa dele, sobre os bolos que eu gostaria de ter na festa dele.
Então eu vi aquele mundo da confeitaria artística. E confesso que me aventurei, né? Assim, sem praticamente nenhum conhecimento. Eu realmente não tinha técnica, não tinha praticamente conhecimento nenhum, mas muita vontade de fazer o bolo de 1 aninho dele. Então, eu acabei encomendando alguns doces decorados de uma confeitaria da cidade, mas o bolo eu me aventurei e fiz. Na época, eu achei o bolo lindo, maravilhoso, perfeito. E depois, olhando, a gente vê assim que, né, podia ser bem melhor, podia melhorar muito aquele trabalho. E eu vi que eu precisava de mais conhecimento, que eu precisava de mais técnica, mais estudo, mais prática. Mas não foi naquele momento exato que eu comecei a buscar. Eu tentei eu em seguida engravidei do Joaquim, né? Foi tão difícil engravidar do João, mas em seguida eu engravidei do Joaquim. E aí também curti a gestação. E aí depois, então, que eu disse, eu quero esse universo da confeitaria artística, eu sempre gostei de trabalhos manuais, eu sempre gostei de fazer as coisas para eles, eu fiz enfeite de porta, de feltro, fiz coisas decorativas para o quarto, sempre gostei de trabalhos manuais, e por que não aliar os trabalhos manuais com a confeitaria, que eu já estava apaixonada pela confeitaria. E para mim, assim, eu te confesso, Clara, que para mim a confeitaria artística, ela é uma terapia. É aquele momento que eu me sento para fazer as modelagens e os bolos e, assim, eu viajo ali, eu, sabe, aflora o meu instinto, assim, maternal, até infantil, assim, de criar as coisas. É algo bem forte, Sim. bem legal, assim, que quem começa, eu digo assim, se apaixona. Que demais. Vanise, enquanto você contava, eu lembrei de uma história que uma vez você me contou, ou eu vi, que quando você fez o bolo do João, e aí você encomendou os docinhos, a pessoa postou, conta essa história pra gente, a pessoa que fez os doces, Então, ela postou nas sim, redes sociais como... exatamente. Na época foi bem engraçado, porque eu achei o bolo lindo, né? Eu sou mãe, o bolo era pro meu filho, eu tinha feito com a ajuda de uma amiga. Olha, gratidão àquela minha amiga que me emprestou os materiais, porque eu não tinha. Ela me emprestou, ela me orientou, assim, olha, eu já fiz algumas vezes, então, assim, o caminho é esse aqui. E eu disse, tá, mas vem comigo e faz comigo. Ela me ajudou, a gente colocou a mão na massa, ela me mostrando ali, com um pouco de prática também que ela tinha. E a gente, no final, assim, nossa, eu disse, esse bolo tá lindo. E montei a mesa lá, toda bonita, do 1 aninho do João. E coloquei os doces que eu tinha encomendado e o bolo que eu tinha feito, eu e a minha amiga, né? Foi quando, então, eu, super feliz, mandei as fotos para a confeiteira que tinha feito os doces e ela realmente postou na página, né? Ela postou, assim, doces da festa João e o pé de feijão. Observação, o bolo não foi feito por nós. Eu, puxa vida, não estava à altura de uma confeitaria, né? Tava alguma coisa ali, não estava legal. Ai, eu achei isso muito engraçado. Desculpa até, tá? Às vezes eu tô sendo até insensível de rir, mas eu acho, como a gente falou aqui, né? E até o nome, Doces que Inspiram, e eu quero saber um pouquinho mais disso, mas isso, na minha opinião, é uma grande inspiração. Porque hoje olhar para os seus bolos e ver que em algum dia alguém falou, fez questão de falar que o bolo que você fez não foi feito por ela. E hoje em dia os seus bolos são muito maravilhosos, são assim, muito rico de detalhes, são fantásticos. Eu sou encantada com o seu trabalho. Então eu acho que essa história ela é muito inspiradora mesmo. Com certeza. E assim, Nise, falando em inspiração, conta pra gente por que doces, né? O seu slogan hoje, doces que inspiram. Por quê? Quem você quer inspirar, né? Eu sei que você tem muito essa questão com seus filhos também. Você falou aí que o momento que você está modelando, você nem vê o tempo passar. E aí eu sei que você tem esse outro lado de
ficar muito feliz com o cliente e com seus filhos, enfim, conta aí pra gente um pouquinho. Então, assim, claro que eu sempre falo que o meu trabalho artístico, assim, eu sempre faço como se fosse para os meus filhos, assim. E quem é mãe sabe que a gente faz o que pode, o que não pode, né? Pelos filhos, assim, a gente se doa da melhor forma possível. E eles sempre são meus termômetros, né? Eles dão nota para os meus bolos. Eles avaliam, eles colocam ali a nota deles e dão pitaco. Às vezes, lá no início, quando era algum personagem, eu modelava e mostrava para eles, para ver se eles reconheciam, se estava legal, se eles achavam legal. Ai, mãe, não tá muito parecido. Não, mãe, tá lindo, maravilhoso. Então, assim, e a inspiração que eu sempre quis trazer para eles, né, de poder fornecer um doce para eles, um bolo, uma festinha bonita, assim, eu sempre quis dar essa inspiração para eles através do doce, né? E essa mesma inspiração do sorriso que eu tiro dos meus filhos é o que eu quero levar para os clientes. É que eles olhem o bolo e tenham aquele brilho no olhar, aquela alegria, aquela satisfação de estar recebendo realmente algo inspirador, algo legal, algo que vai fazer diferença no evento, na pequena seja a pequena comemoração em casa nesse tempo de pandemia, né? Nós temos feito, eu tenho feito muitos bolos afetivos, bolos assim para presentear, bolos para comemorar em casa com um casal, às vezes casal e um filho, presentear pessoas que estão morando longe, encomendam o bolo para entregar para o seu ente querido e a gente leva. Então, assim, tem sido bem satisfatório, bem legal, assim. Eu acho muito legal, porque isso tudo que você traz, né? Agora você vai dar essa oportunidade para outras mulheres, para outras mães receberem também esse rosto, esse sorriso do cliente, dos seus próprios filhos. Então, é muito legal que você está aí com esse novo conteúdo, né? Para ensinar outras pessoas a criar e faturar com os seus próprios bolos também. E não só criar e faturar, mas sentir essa emoção que você sente aí ao lidar com o cliente ou com seus próprios filhos, né? Exatamente. Onise, e para quem quer começar, para quem assim tá te ouvindo aqui, falando, nossa, me identifiquei com a Vanise, eu gosto também dessa área, mas não sei por onde começar. Qual dica, assim, se você pudesse até falar com a Vanise lá de trás, né? O que você falaria para essas pessoas? Quais dicas que você acha que elas precisam ouvir? Assim, ó, quando eu comecei, se eu tivesse alguém que segurasse a minha mão e me dissesse assim, olha, o caminho é este aqui, vai por aqui que não tem erro, teria sido muito mais fácil, né? Assim, porque muitas coisas eu fui na cara e na coragem, foi no erro e no acerto, foi na alegria e na frustração, foi no amor e no desespero, sabe? Então, assim, eu acho que a gente ter alguém que nos mostre o caminho das pedras para que a gente alcance isso é algo que não tem preço, porque a gente economiza muito tempo, seja tempo de aprender, seja tempo de errar, né? E assim, eu comecei em casa, com os utensílios que eu tinha em casa, sem muito investimento. Eu usava a batedeira que eu tinha em casa, o forno que eu tinha em casa, tudo que eu tinha em casa, sempre, né? Comprei uma forma ali. Quando eu comecei com a confeitaria artística, eu lembro que eu fui fazer um curso em Porto Alegre e a lista de materiais que pedia para participar do curso, eu não tinha praticamente nada, assim. Eu tinha meia dúzia de estecas que eu fui na loja da cidade de confeitaria e comprei, das mais simples, que eu moro no interior do Rio Grande do Sul, então, assim, é uma cidade grande, mas não é, né, assim, de muita oferta.
Agora tem bem mais do que na época que eu comecei. Então, assim, eu comprei ali estecas básicas, o rolo de massa, que praticamente todo mundo tem em casa para abrir, um tapetinho de silicone para não grudar a massa. Foram poucos utensílios, assim. E eu fui realmente testando, treinando, me esforçando e buscando e errando e acertando. Mas com certeza, assim, se eu tivesse tido um norte desde o começo de como não errar, teria sido bem mais prático, mais rápido, assim, de chegar onde eu estou no momento, né? Você falou, né? Como não errar, ou talvez errar menos, né, Vanice? Errar menos, isso. Errar a gente sempre vai errar, mas errar menos. E aí, falando em erro, se você puder contar pra gente, qual que foi um erro, assim, que você lembra, que hoje talvez você pode até dar risada, mas que na época você quase morreu, e aí, né, exageradamente. Você tem algum, assim, pra contar pra gente? Tem mais de um. Ah, Confesso que tem mais de um, porque o que acontece, assim, às vezes a gente acaba assistindo. Eu já assisti muitos vídeos no YouTube, busquei muita informação no YouTube, e eu acho o YouTube excelente, não tenho, né? A questão toda é a gente conseguir juntar todas as informações de forma que elas se encaixem, né? Então, assim, se eu assistir uma receita de uma pessoa e usar o recheio de outra pessoa e a montagem de uma terceira, talvez não dê certo. É diferente da gente pegar um processo do início ao fim, de um processo de alguém que já está conseguindo fazer, né, do início ao fim e te dizer assim, olha, se tu fizer assim, não tem erro. E eu acredito que nessa minha junção de informações, eu acabei errando, talvez, no processo de montagem, no processo de blindagem, talvez na escolha da pasta correta, da técnica correta, talvez não sabia muito bem a respeito da umidade que prejudica tanto a pasta. Então, foi uma junção de situações que fez com que o meu projeto tivesse dado errado. Eu confesso, assim, que o bolo em si, ele não ficou feio, né? Mas como a cliente me disse, ela disse, o bolo tá bonito, mas ele parece um puff. Sim, é verdade. Por que ele parece um puff? Porque, assim, esse problema, ele está na blindagem do bolo. Quando a gente não faz a técnica correta e a gente cobre o bolo, a gente, com a pasta americana, a gente consegue enxergar o que é massa, o que é recheio, o que é massa, o que é recheio. E a gente brinca que o bolo fica com barriga. É o bolo embarrigado. E eu fiz muito bolo embarrigado, porque eu não sabia a técnica. E aí acabava que o peso da pasta fazia ele ficar parecendo um puff mesmo, sabe? Assim, ele ficava meio abaulado, assim. E isso eu aprendi com o tempo, a técnica de mudar. Teve uma situação também que a cliente me pediu um bolo de 2 andares. Eu já tinha feito, já tinha dado super certo, já tinha feito mais de uma vez, nunca imaginei que poderia dar errado. Mas também, em algum momento ali na técnica, eu me perdi. E quando eu coloquei o 2º andar, o bolo simplesmente começou a ficar também sem estrutura. E eu tive que agir rápido, tive que cobrir um isopor que eu tinha para colocar em cima, para que não pesasse tanto sobre o de baixo, e entregar o de cima separado para a cliente poder cortar e não perder o bolo e não perder esteticamente também na mesa do bolo. Então, assim, foram situações bem difíceis, assim, na época e também constrangedoras, que eu precisei passar, talvez por errar as técnicas de preparo. E é legal você rindo compartilhar. ali, né? Olha, a minha irmã rindo. Porque é legal você compartilhar isso com a gente, sabe, Vanise? Porque para quem está começando, eu acho que esses erros que você trouxe, que você passou por eles, deve ser o maior medo dessas pessoas, né? De e se isso Com acontecer certeza. comigo? E pode ser que aconteça,
né? Com Então é muito certeza. legal você compartilhar. E isso faz quanto tempo, Nise, essas histórias que você contou aí? Ah, foi bem no início, porque na verdade, assim, que eu comecei a trabalhar com confeitaria fazem 6 para 7 anos, tá? Que eu fiz o meu primeiro bolo. Que eu fiz o meu primeiro bolo lá, que eu não tinha técnica nenhuma, foi na cara e na coragem mesmo, o primeiro aninho do meu filho. Depois, o de 2 aninhos, eu não me arrisquei de pasta americana. Eu fiz aqueles de Kit Kat em volta, dei uma enfeitada. O de primeiro aninho do Joaquim, eu também não me arrisquei na pasta americana. Eu acho que eu fiquei meio ressabiada daquela história de que o bolo não foi feito por nós. Aí eu quis procurar mais. Mas assim, que eu estou na confeitaria artística deve fazer uns 4 anos. Isso foi no meu primeiro ano. No meu primeiro ano que eu tava... que eu coloquei a minha cara, digamos assim, a fazer. E olha, naquele momento desse bolo de 2 andares, eu falei, eu não quero mais. Isso não é para mim. Não quero mais. Foi bem E o que difícil. te fez continuar? Assim, você pensou em desistir, então, né? E o Pensei. que dentro de você, assim, falou, não, eu quero isso. Teve uma situação bem inusitada, tá? Porque, assim, quem tinha me indicado essa cliente desse bolo de 2 andares é uma colega confeiteira aqui da cidade. Teoricamente, minha concorrente. E ela tinha me indicado porque ela não poderia atender. E eu disse, meu Deus, que vergonha, sabe? A confeiteira me indicou e eu fiz isso, foi horrível, horrível. Eu não sirvo para esse mundo, sabe? De confeitaria, não dá. Como é que eu vou? E aí, no final das contas, eu acabei postando o bolo de um ângulo assim que não aparecesse tantos problemas. E esta confeiteira comentou, sabe? Que lindo ficou o bolo da fulana. E eu então disse. Aí eu chamei ela no privado. Eu disse: Olha, eu te confesso que esse bolo, ele praticamente me fez desistir da confeitaria. Esse bolo deu errado, aconteceu assim, assim, assim. Eu não sei o que fazer. E acredite, ela me deu uma dica de ouro. Ela disse assim: Vanise, faz assim, 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 que não tem erro. E ela me deu as dicas, ela me deu todas as coordenadas, e desde então eu consegui fazer sem ter erro. E até hoje ela me indica clientes. Que legal, que demais. A sua irmã falou aqui, ó, quem vê cara não vê corre, né? Exatamente. É bem Exatamente. isso, né? Quem vê cara não Sem vê corre. falar no corre Ô, das 3 crianças, né? A gente está falando só do corre da confeitaria. é verdade. O que, na minha opinião, só mostra que é possível, né? Eu vejo, assim, que muitas mulheres, às vezes, querem entrar no mundo da confeitaria e aí usam os filhos como desculpa. Falam, ah, não, porque eu tenho filho, às vezes eu tenho... Eu duvido que alguém tenha mais filhos que você hoje em dia, viu, Nise? Ou 3, Exato. eu duvido, mas enfim. Eu vejo muitas pessoas usando como desculpa ao invés de usá-los como motivo, né? Que foi o que você fez. O que eu sempre comento, né? Escolha as suas lutas. Escolha as suas lutas. Final de semana foi Páscoa. Eu tive várias encomendas. As encomendas foram todas entregues, perfeitas no seu horário. Quando eu olhei para minha casa, eu tinha vontade de chorar. Assim, parecia que tinha passado um furacão ida e voltado. E ainda ficado um pouco no meio da sala. Mas eu escolhi a minha luta. A minha luta naquele momento era que meus filhos estivessem assistidos em segurança, em casa, e que eu atendesse as encomendas dentro dos prazos e muito bem. E foi o que eu fiz. Depois a gente arruma a casa. Legal, é isso mesmo. Eu gosto muito desse ponto de vista, desse seu ponto de vista também, porque é bem isso, né? E a satisfação do cliente é muito como você já trouxe, né, Nise? É algo que faz muito o seu coração bater, assim. Então, muito legal. E Nise, conta pra gente por que
Eu já entendi, tá? Se eu estiver sendo repetitiva, me desculpe, mas eu entendi que você gostava, né, de algumas coisas manuais ali, mas por que especificamente pasta americana, assim? Foi mais pela questão visual, do estilo de bolo que eu queria, né? Especialmente ali no primeiro aninho do João, depois dos outros que eu fui vendo. Era o tipo de bolo que me atraía. Eu tinha algumas referências, por exemplo, como eu te falei que eu fiz o curso em Porto Alegre, eu fiz o curso com a Alice Fonseca, eu amo, admiro muito o trabalho dela. E eu tive a oportunidade de fazer um curso presencial com ela. Então, eu olhava aquilo e eu tinha o sonho de um dia poder fazer algo semelhante, algo parecido. E com 3 filhos, né? Vamos economizar nas festas, vamos fazer aí os trabalhos em casa que tá tudo certo. Ainda tem isso, né? Além de ver o filho feliz, além de ver o filho super orgulhoso da mãe, ainda economiza Exato. nas festas. É, E ainda tem satisfação, né, Nise, nisso. com certeza. E a questão E também hoje, do valor, né? Do valor do trabalho artístico. Às vezes a gente tem dificuldade de que as pessoas valorizem, mas a gente precisa, as pessoas, a gente tem que mostrar para elas de que não é só um bolo. É um bolo que vai estar, talvez, num evento, numa festa, que vai ser fotografado e que vai ficar para sempre. Sabe? O bolo em si vai ser comido ali no evento, mas os registros, o sentimento que ele trouxe, esse valor que ele precisa, a gente precisa fazer com que o cliente entenda. sem dúvida, Vanise, e eu vou contar rapidamente uma experiência que eu tive, assim, no meu aniversário de 30 anos, eu planejava fazer a festa, eu não, eu olhei, eu pedi o bolo para alguém que eu tinha visto foto no Instagram. Eu tinha visto o bolo da pessoa ali no Instagram e eu encomendei sem conhecer, não tinha indicação. Meu aniversário ia ser no sábado. Na sexta-feira à tarde, o rapaz me mandou mensagem falando que machucou a mão e que não poderia me atender. E assim, de verdade, é isso mesmo. O bolo, pra mim, era o bolo que eu tava visualizando, sabe? Acabou que de última hora eu saí conversando, convenci uma padaria de fazer um bolo pra mim. Eu imagino, né? Não sei, tá? Porque eu não sou confeiteira, mas era um naked, assim. Então a padaria conseguiu fazer pra mim, acabou que eu não peguei confeiteiro. Mas, de fato, poderia ter sido qualquer doce, poderia ter sido bebida, poderia ter sido a comida, mas o bolo faz parte do momento, assim, da pessoa, sabe? Então, Exatamente. além... É uma responsabilidade, né, sua como essa pessoa e como das suas futuras alunas também, uma responsabilidade de fazer parte do momento mesmo, não só das fotografias e tal, mas da memória da própria pessoa. Eu acho que isso é muito, Exatamente. muito. Eu acho que eu não tinha te É contado essa história, né? importante, é importante assim ter o sabor, né? É ser gostoso, mas também a experiência que a pessoa vai ter, o sentimento que aquilo vai causar na pessoa. Perfeito. E Então, falando é em um ser valor que. gostoso, Oi? desculpa. Desculpa o delay aqui. Eu ia perguntar assim, falando em ser um bolo gostoso, né? Me conta um pouco disso, assim, o quão. Porque eu já vi pessoas, né? Não adianta só ser bonito, precisa ser gostoso também. O que você faz que faz com que os seus bolos sejam realmente gostosos, que faz com que os seus clientes sempre voltem? Conta um pouquinho disso pra gente. Então, assim, eu gosto muito de bolos que sejam bem recheados e bem molhadinhos, bem úmidos. Eu sempre a minha avó fazia pão de ló, a gente encomendava de uma boleira perto de casa que trabalhava com pão de ló. Então tem essa memória afetiva do bolo mais leve e do recheio mais, digamos assim, mais saliente na composição como um todo. E eu, então, utilizo nos bolos decorados pão de ló. Eu já ouvi de muitas pessoas assim, olha, o pão de ló uma hora vai te abandonar, o teu bolo vai desandar,
não vai dar certo. E quando eu tive aqueles erros no início, eu cheguei a acreditar que o problema era o pão de ló. E eu disse, eu vou ter que mudar. Eu tentei utilizar outras massas. Tem algumas massas que eu gosto, outros tipos de massa para alguns recheios específicos, mas o meu padrão é pão de ló. E eu aprendi no dia a dia e na vivência, eu encontrei mais pessoas que também utilizam pão de ló, pouquíssimas, mas que também tinham um sucesso usando pão de ló nos bolos artísticos. E eu disse, não pode ter, tem que dar certo. Foi quando, então, eu descobri que, tendo técnica, seguindo passo a passo, fazendo direitinho, não tem como dar errado. E tem toda a questão da minha memória afetiva, é o tipo de bolo que eu gostaria de comer. Então, eu procuro sempre entregar para o cliente um bolo fofinho, úmido e bem recheado. Bem coberto, selado, coberto, que não tem erro e é gostoso de comer. Então, dá para o bolo ser úmido, gostoso, mesmo com pasta americana? Com certeza. Essa teoria de que o bolo de pasta americana é seco, é sem recheio, é uma teoria antiga, né? De que antes da blindagem, quando a gente não sabia das técnicas de blindagem ou se fazia de uma outra forma que não dava estrutura, e aí não permitia um bolo tão macio por dentro. E também por vários programas de TV que a gente vê, às vezes a gente vê esses programas de bolos artísticos, tem bolos lindos, mas se a gente for ver, são umas camadas enormes de bolo e o recheio a gente nem enxerga ali no meio. Eu confesso que, assim, eu não tenho atração por comer aquele tipo de bolo. Eu gosto daquele bolo que o recheio é bem gordinho e bem gostoso. Então, eu acho, assim, que é possível fazer, sim, um bolo bem úmido e bem gostoso, bem preparado. Não precisa ser aquelas massas bem duras, consistentes, secas, que são até... Às vezes a gente tem que molhar no prato para conseguir comer. Ai, que bom saber disso, porque eu amo bolo de pasta americana, eu acho lindo, então. E eu já comi também, alguns bem saborosos, bem molhadinhos. Ainda não comi os seus, mas comerei em breve. Em breve. Vanise, aí, para quem quer começar, né? Eu vejo, você contou um pouquinho que quando você foi fazer o curso, você teve que comprar um monte, né? Eles pediram muito material. E aí você já falou que começou com bem pouco mesmo e tudo. Mas uma das coisas que as pessoas falam quando elas querem começar é: não começo porque eu não tenho dinheiro. Me fala aí, se a pessoa quer começar agora do zero, quer vender o seu primeiro bolo, precisa de muito dinheiro para começar? Então, assim, ó, como eu te comentei, eu comprei o jogo de estecas mais simples que tinha, que tivessem ali uma faquinha, alguma coisinha para fazer o olhinho, coisas nesses jogos de esteca que vem bem um pouquinho de cada um. Comprei o tapete de silicone para conseguir abrir a massa sem que ela grudasse. E o rolo eu já tinha em casa. Comprei uma forma, porque a gente precisa colocar o bolo, montar ele dentro da forma para ele estruturar e depois a gente poder fazer a finalização dele. Então eu comprei uma forma mais alta para que eu pudesse assar e montar os bolos ali dentro. E a pasta americana em si, eu digo assim, até hoje, Clara, eu tenho assim uma gaveta apenas, uma gaveta, e não é uma gaveta grande, é uma gaveta de cortadores e uma gaveta de moldes de silicone. Eu não sou a maluca dos cortadores, é a maluca dos moldes, sabe? O meu tipo de trabalho, eu sempre escolhi aprender as técnicas. Porque se eu sei a técnica, eu consigo fazer o que eu quiser. Eu olho ali e eu consigo fazer, às vezes, em 3D, às vezes em 2D, com recorte. Enfim, existem inúmeras técnicas que a gente pode fazer, tendo poucas estecas, poucas coisas e conseguir produzir muita coisa legal. Eu diria assim, que o que seriam de cortadores? Formas básicas, círculo, quadrado, algumas coisas assim mais básicas, estrelinha, coraçãozinho, coisas assim que são genéricas, sabe? É suficiente para começar, talvez nem isso. Tem até um vídeo que eu fiz já ensinando a fazer coraçãozinho
manual, claro que o que acontece? Os cortadores e moldes, eles facilitam o trabalho, mas eles também deixam tudo igual. Se eu sempre usar aquele molde, aquele cortador, eu nunca vou conseguir fazer muito diferente daquilo. Então, assim, eu prefiro fazer algo mais específico, mais relacionado à identidade visual da festa, mais relacionado ao que o cliente está me pedindo. Então, eu prefiro fazer com as minhas mãos. Eu uso praticamente as minhas mãos. Claro que com o tempo eu adquiri outras ferramentas, como estecas de silicone, que me ajudam, que são também... É um investimento não muito alto e também, mas que ajuda bastante no processo em si. Mas assim, com o forno de casa, a batedeira de casa e um lugar antiaderente que consiga abrir a pasta, já é possível assar, rechear e cobrir um bolo de pasta americana. Aí as decorações vão depender, né? Assim, de técnicas, de coisas, mas realmente eu não tenho muito material. O meu material é mais eu mesmo. Eu sou mais o meu material. E aí, claro, ali alguns moldes e cortadores mais específicos. Moldes de folhas eu gosto de usar. Talvez cortadores de florzinha. Coisas assim bem básicas, que são genéricas e que não são tão específicas. Que demais. E quando você fala assim, eu gosto de usar as minhas mãos, você acredita que qualquer pessoa consegue desenvolver essa habilidade? Ou é algo que nasceu com a Vanice? Não, eu acredito que qualquer pessoa consegue, porque são técnicas. A gente utiliza de técnicas para fazer. Claro que assim, talvez no início não vai ficar perfeito, mas toda a técnica tu consegue aprimorar, consegue fazer, sabe? E as modelagens, a gente, qual o segredo das modelagens? Seguir as proporções. Eu não posso fazer um corpo, depende do tipo de modelagem, entendeu? Eu preciso seguir as proporções de tamanhos, observar e aí sim modelar de acordo com o estilo que quiser. Ai, que demais, adorei. E eu sei que você tem um grande diferencial, que você até comentou aqui no inicinho da live, e eu gostaria que você só explicasse um pouquinho mais pra gente o que é isso, que são esses bolos que estão bombando agora na pandemia, que são os bolos afetivos que você chamou. Conta um pouquinho pra gente. Como que nasceu isso? De onde que você tirou isso e como que é recebido isso? Eu dei o nome de bolos afetivos, né? Eu que coloquei esse nome neles, porque eu vejo que eles têm levado muito afeto para as pessoas. Como eu te falei, eu tenho tido muito assim esse estilo de bolo para presente. A pessoa entra em contato comigo, ela me encomenda o bolo e faz a transferência e eu entrego direto para a pessoa que vai receber este bolo. E aí ali a gente define as características. Então, assim, a gente tem feito muitas surpresas, muitas coisas legais. Assim, hoje mesmo eu entreguei um bolo de que a cliente me pediu, a mãe dela está de aniversário, ela me pediu ela e os 4 netos como se estivessem na beira da praia. Nossa, a mulher ficou assim, ela ficou encantada, ela amou o bolo, ela ficou emocionada. Então, esse tipo de ação é que move os bolos afetivos. E acaba que eu não faço cópia fiel, eu faço bonequinhos, né, que representem, eu procuro cuidar mais ali questão de estilo de cabelo, cor de cabelo, alguma coisa assim, e tenho conseguido fazer reproduções assim bem bonequinhas e tem sido muito legal, tem sido muito gratificante poder levar um pouco de... para mim é um abraço. Quando o cliente recebe o bolo, foi uma encomenda, é um presente. É como se eu estivesse levando um abraço daquela pessoa para aquela outra pessoa. Ai, que demais. O Felipe até comentou isso que você falou. Eu acho que como tem um delay aqui nos comentários, eu acho que vocês falaram na mesma hora. Ele falou, houve uma entrega emocionante, uma vovó emocionada modelada com os netos nas praias. Só uma coisa, Vanessa. Então, esses bolos afetivos, eles são os bolos que têm o personagenzinho ali.
Não são bolos de personagens, são bolos com as pessoas. Ela Com me as pessoas, pediu... quando eu falei personagem, são os bolinhos com as pessoas. tem um bem atrás de você aí também, né? Tem um bolinho, o último que eu Ali, fiz ó. o último que eu fiz pro Joaquim. Aí esses são vocês, né? Seria um bolo. Esse bolo é maravilhoso. Lindo. O Joaquim, assim, ele é muito, muito família. E aí ele queria um bolo com uma cascata de M&M's, mas ele não abria mão na nossa família modelada no topo. Aí então a gente teve que colocar ali todos modeladinhos, sentadinhos no topo do bolo dele, que ele não abria mão. Aí cada um com uma corzinha dos M&M's ali para compor o bolo. Nossa, que demais. Esse bolo é lindo demais. E aí, Vanise, para a gente começar a fechar aqui, porque o tempo voa, é muito gostoso conversar com você. Eu sei que você já teve experiências, né, você já está bastante tempo na confeitaria, como você contou, e aí uns 4, enfim, lá atrás, no aniversário do João, o primeiro bolo, depois, e aí entrou na pasta americana. E eu sei que você já ensinou outras pessoas. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Como que foi? Então, eu gosto muito de ensinar. Assim, eu tenho paciência, eu gosto de ver a evolução, né, das pessoas. Eu sempre fui muito daquela, assim, de sempre dar muitas dicas, de não esconder nada, sabe? Porque eu te comentei, né, da minha avó. A minha avó fazia receitas maravilhosas, mas ela não dava receita, menina. Ela dizia assim, ó, compra os ingredientes que eu faço para ti. Aí nós chegávamos lá na casa dela com os ingredientes, a gente tinha que ficar... Naquela época não tinha, assim, não era comum celular e tal. E porque se a gente pudesse gravar, talvez conseguisse descobrir um pouco das medidas, que ela fazia tudo ao olho. Então a gente tinha que ficar olhando ali, viu como é fácil? Te entregava o doce pronto, nunca conseguia fazer igual. Eu já não sou assim, eu gosto de ensinar e de ver que a pessoa conseguiu fazer, sabe? Eu tenho algumas experiências, assim, de que eu orientei pessoas, dei dicas, assim, bem específicas. Eu tenho colegas de profissão que não acertavam o macarrão, eu disse, olha, faz assim, 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 que vai dar certo. Como essa minha colega aqui confeiteira aqui da cidade também me ajudou. Eu acho que quando a gente ajuda, quando a gente compartilha o conhecimento, a gente não perde, a gente cresce, a gente acrescenta. Eu já fui muito ajudada e eu gosto de ajudar também. Então eu tenho pessoas assim que eu procuro ajudar, procuro ensinar, dou as dicas e tenho visto o pessoal ter sucesso por aí. Que demais. Tem uma até em São Paulo aqui agora, né? Tem uma em São Paulo. Ela me acompanhou aí por uns 2, 3 meses, passo a passo, assim, instruí ela e ela se apaixonou pela confeitaria, por isso que eu digo, é um negócio assim que ela fez uma transição de carreira também, como eu fiz uma transição de carreira, né? Eu acabei virando confeiteira como a minha fonte de renda principal e ela também, ela estava mudando de cidade, não queria continuar no ramo dela, queria algo novo, viu a confeitaria uma possibilidade, colou em mim e foi sucesso. Ah, que linda. Ai, Vanise, que legal. Nossa, foi muito gostoso. Você quer falar alguma coisa? Tem mais alguma coisa aí para compartilhar com o pessoal, para inspirar as pessoas? Eu acho que o bate-papo foi bem legal, eu pude compartilhar bastante coisa. A questão toda, assim, que eu vejo é que hoje a internet, ela tem muita informação, muita informação. A gente consegue na internet muita informação. Mas como eu te comentei, eu já fui essa pessoa que buscou muita informação na internet. Mas às vezes quando a gente junta toda essa informação que não vem, né, que vem de muitos meios diferentes, assim, de pessoas diferentes,
talvez o casamento não dá muito certo. Então, assim, quem tem oportunidade de realmente pegar, seguir o caminho das pedras, que eu sempre comento, saber o início, o meio e o fim de um processo que já tem dado certo, eu acho assim que é fundamental para o sucesso da carreira, para o sucesso do processo em si. Sabe? Se há 4, 5 anos atrás eu tivesse alguém para pegar a minha mão e para me levar até me mostrar passo a passo desse caminho, eu teria economizado várias frustrações, algumas que eu comentei aqui. Então, eu acho assim que com o meu conhecimento e com o que eu tenho para compartilhar, eu acho que eu vou poder ajudar muitas, muitas mulheres também a enxergar esse caminho e conseguir ali em seguida, muito em breve, ter o seu próprio bolo feito desde o início, decorado, quem sabe decorando também a festa do seu filho. Ai, que lindo, que lindo. Nossa, muito lindo, porque nossa, é isso mesmo. Muita informação gera confusão, né? Então, é lindo assim saber que você está aí disposta a ajudar essas mulheres como você disse, né? Fazer seu próprio bolo desde o início, do zero, e poder decorar o bolo do próprio filho. Eu acho que isso, ou filha, né? Eu acho que isso é lindo. E eu imagino. Filho, porque para mim são 3, aí eu acabo sempre filho, mas. E eu acho que isso é o desejo de muita gente, né? Não deve ter coisa melhor do que realmente ver o seu filho igual. Imagina o rostinho do Joaquim quando. É do Joaquim o bolo, né? O primeiro foi do João, esse aqui de trás do Joaquim. Não, esse. Sabe, Clara, assim, ó, os meus filhos são os meus clientes mais exigentes. Eles me dão cada desafio. E aí, assim, a gente como mãe, o que a gente faz? A gente precisa conseguir, assim, atingir a expectativa deles, sabe? Então, assim, lá de 1 aninho, o João não entendia. Eu que tinha que achar o bolo bonito, ele vai ver depois nas fotos. Aí lá com 4 aninhos também, depois de 1 aninho eu fui fazer o de 4 aninhos dele, que eu fiz um bolo também mais simplesinho, assim, mais fiz de pasta americana. E também ele não tinha muito entendimento. Mas de 5 anos ele disse, mãe, eu quero um bolo do Scooby e do Salsicha fugindo de um fantasma. Eu disse, nossa, meu filho, não poderia ser algo mais simples. O Scooby-Doo e o Salsicha fugindo de um fantasma. Ah, mãe, eu quero um bolo do Scooby e do Salsicha fugindo de um fantasma. Gente, eu fiz. E ficou show de bola. Ele amou o bolo. Então, e esse aqui também do Joaquim. Mãe, eu quero um bolo de 2 andares com um monte de M&M's caindo e a nossa família em cima. Eles me dão os maiores desafios, assim. Eles me puxam. Mostra esse aí de novo pra gente, então, Nise. Já que o do Salsicha Scooby-Doo não tem aí. Olha que lindo, não, perfeito. Eu tenho foto depois. E você modelou 1 a 1 esse aí? À mão. Tudo, os M&M, tudo à mão. Os M&M's é M&M's mesmo. Eu colei ali M&M's. É o M&M's mesmo. A cascata, né? É, a cascata. Os bonequinhos modelados 1 a 1, à mão livre. Nossa, muito lindo. Muito lindo, Nise. Ó, eu agradeço demais. Eu vou deixar você finalizar, então eu só vou agradecer, te dar esse espaço aí para você finalizar. Foi muito bom estar aqui com você, adorei as histórias e obrigada pelo espaço. Então, histórias a gente tem de monte, né? Graças a Deus, assim, a confeitaria realmente mudou. A minha história mudou a minha vida e tem me dado um brilho no olhar, tem me dado muita satisfação, eu tenho me realizado muito com a confeitaria. E hoje poder trazer isso para outras mulheres, para outras pessoas que também querem aprender é muito, muito satisfatório. Eu quero poder me dedicar de fato, eu quero poder
me doar, né, para que mais pessoas tenham sucesso nessa área, que é uma área muito gratificante. Então, assim, foi um tempo muito legal. Muito obrigada pelo nosso bate-papo, por todas as histórias que a gente pôde compartilhar aqui e pelas muitas histórias que ainda virão, muitas novidades e a gente tem bastante coisa aí. Que lindo! É por isso que né, graças a pessoas como você, que tem esse pensamento de contribuir e ajudar outras mulheres, que as pessoas encontram seus propósitos, enfim, e saem aí tendo sucesso na confeitaria, graças a pessoas como você. Então, teremos mais lives, né? Podemos contar com isso. Teremos. Quem sabe umas modelando. Ah, que demais, que demais. Tenho certeza que vai ser muito bom para o pessoal aprender aí. Eu também. Isso aí. Então tá, Nise, um beijo grande. Boa noite. Obrigada. Eu que agradeço, Clara. Beijo, muito obrigada. Boa noite. E até breve. Beijo. Beijo. Até.